Beleza, agora então vamos continuar falando um pouquinho de operações com curvas e vamos começar falando de limites de curvas. Imagina que a gente tem essa curva aqui, e aí como é que a gente faz para calcular o limite desse negócio? Bom, primeiro vamos pensar, o que é uma curva? É nada mais nada menos do que um vetor onde cada uma das componentes é uma função de uma variável, no caso é a variável t. Então para a gente calcular o limite de uma curva, é só a gente pegar e fazer o limite de cada uma das componentes da curva, beleza? E aí o que acontece? Para resolver esses limites aqui de cada componente, é só a gente fazer limite de uma variável, igual a gente fazia lá no cálculo de uma variável, porque a gente só tem uma variável aqui, que é a variável t, beleza? Vamos fazer então o limite dessa curva aqui, ó, né? Quando t tende a 1. A gente tem que calcular o limite da primeira componente quando t tende a 1, da segunda componente quando t tende a 1 e tudo isso dentro de um vetor, beleza? Vamos lá. Aí a gente vai ficar com limite de 2t mais t ao quadrado quando t tende a 1 vai ser 2 vezes 1 mais 1. E aqui, limite de t ao cubo quando t tende a 1 é só a gente fazer 1 ao cubo. Então, o nosso limite vai ser 2 mais 1, 3 e 1 ao cubo dá 1. Show? Agora, imagina que a gente tivesse essa outra curva aqui, ó. Agora, uma curva com três componentes, né? E aí a gente quer calcular o limite desse negócio. A gente viu que a gente precisa fazer o limite de cada uma das componentes separadamente, né? E colocar aqui nas componentes do vetor. Show de bola. Vamos começar então, fazer o limite dessa primeira componente aqui da curva. Bom, se a gente simplesmente substituir aqui, como a gente fez naquela primeira curva lá, a gente vai ficar com e elevado a zero, né? Menos 1 sobre 0. Então, e elevado a zero é 1. Então, vai ficar 1 menos 1 sobre 0. 0 sobre 0, a gente chegou numa indeterminação. Só que repara o seguinte, a gente não está falando de uma função de uma variável aqui? Lembra quando a gente tinha essa indeterminação, 0 sobre 0, em função de uma variável? A gente podia usar L'Hopital. Então, aqui a gente também vai poder usar L'Hopital. Show? E como é que a gente fazia isso? A gente pegava, ficava limite quando t tende a 0, e aí a gente fazia derivada da de cima, derivada da de baixo. Aí vai ficar derivada de e elevado a 2t vai ser 2e elevado a 2t, derivada de 1 vai dar 0, né? Sobre derivada de 2t dá 2. Agora sim a gente pode calcular esse limite aqui quando t tende a 0. Eu vou botar ele já aqui em cima, tá? Aí vai ficar 2 vezes e elevado a 2 vezes 0, dá 0, né? Então vai ficar 2 vezes e elevado a 0, que é 1, 2 sobre 2, que dá 1. Aí agora aqui dá pra gente fazer simples substituição, porque não vai ter determinação nenhuma. Aí vai ficar, então, 0 a quarta. 0 a quarta dá 0. E aqui vai ficar também simples substituição, vai ficar 0 mais 1, que dá 1. Show de bola? Beleza. Agora, vamos falar um pouquinho de propriedades do limite de curvas, né? A gente tem algumas propriedades que eu vou te mostrar aqui rapidinho, mas que são bem tranquilas. Bom, a primeira propriedade é se a gente quiser calcular o limite da soma ou da subtração, né, de duas curvas. A gente não precisa calcular o limite de um, o limite de outro. A gente pode calcular o limite de um, o limite de outro, né? E somar ou subtrair os dois. Em vez de ficar somando as curvas ou subtraindo as curvas para depois calcular esse limite. A gente pode calcular os limites separados e somar ou subtrair, no caso, tá bom? Se a gente tiver o limite de uma função de t multiplicando o vetor, a gente também não precisa fazer essa multiplicação aqui. A gente pode simplesmente calcular o limite da função normal, né, a função de uma variável, calcular o limite da curva e multiplicar esses dois negócios, beleza? Esses dois resultados. Bom, e se a gente quiser calcular o limite do módulo de um vetor, a gente pode calcular o módulo do vetor e depois calcular o limite desse módulo do vetor. Mas aí a gente pode também simplesmente pegar o limite da nossa curva e calcular o módulo dele. Por exemplo, aqui, ó, nesse caso da nossa curva aqui, a gente já calculou o limite dela, que deu esse negócio aqui. Então a gente pode ir lá e calcular o módulo disso. Vamos fazer aqui só para você ver. Como é que a gente calcula o módulo de um vetor? A gente pega cada uma das componentes, eleva ao quadrado, soma e tira a raiz disso, beleza? Então a gente vai ficar com 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado, vai dar 9 mais 1, raiz de 10. Show de bola? E aqui, ó, quando a gente tiver produto escalar ou produto vetorial de dois vetores, né, duas curvas,
a gente não precisa fazer esses produtos escalar e vetorial das curvas para depois calcular o limite. A gente pode simplesmente calcular o limite de cada uma das curvas separadamente e fazer o produto escalar entre os resultados dos limites, né? Ou o produto vetorial, no caso aqui, beleza? Show, essas são as nossas propriedades. Agora, vamos falar um pouquinho sobre continuidade de curvas, que é a nossa segunda operação aqui. Bom, uma curva ela vai ser contínua num ponto t0 se e somente se a gente tiver que o limite da curva quando t tende a t0 for igual ao valor da curva nesse ponto t0 aqui, beleza? Então, como esse limite da curva é dado pelo limite de cada uma das componentes, como a gente acabou de aprender, a continuidade da nossa curva ela também vai depender da continuidade de cada uma das componentes. Então, para a nossa curva ser contínua no ponto t0, a gente precisa que todas as componentes dela sejam contínuas no ponto t0. Então, se ela tiver duas componentes, a gente precisa que o x de t e o y de t sejam contínuos no ponto t0. A gente vai precisar que o limite de x de t quando t tende a t0 seja igual a x de t0. Mesma coisa para o y de t. E se tiver a terceira componente z de t, mesma coisa, beleza? Show! E aí, nesse caso aqui de continuidade de curvas, a gente vai ter dois tipos de questões. Quais vão ser essas questões? Bom, a primeira delas pode perguntar pra gente assim, ele dá uma curva e pergunta se ela vai ser contínua num certo ponto t0. O que a gente tem que fazer? Bom, a definição de continuidade é essa daqui, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é calcular o valor da nossa curva no ponto t0. Então, calculando aqui, substituindo t0 igual a 1 na curva, a gente vai chegar nesse vetor aqui, cosseno de 1 e 1. Show! E depois a gente precisa calcular o limite da curva quando t tende a t0 para ver se é igual às duas coisas. Então, vamos calcular o limite da curva quando t tende a 1, que é só fazer o limite de cada uma das componentes quando t tende a 1. E aí isso daqui vai ficar limite de cosseno de t ao quadrado. Vai ser cosseno de 1 ao quadrado, que dá cosseno de 1. E aqui vai ser limite de raiz de 1. Raiz de 1 é 1. Opa, então esses dois negócios aqui foram iguais, né? O limite da nossa curva quando t tende a t0 foi igual ao valor da curva no ponto t0. Ou seja, a nossa função ela é contínua, sim, no ponto t0. Beleza? Show! Vamos ver agora o outro tipo de questão, né? O segundo tipo de questão que a gente tem, que é quando ele pede pra gente verificar a continuidade da nossa curva, simplesmente verificar a continuidade da nossa curva. Ele não dá um ponto, ele só pede pra gente verificar a continuidade. O que ele quer dizer com verificar a continuidade? Ele quer justamente saber em quais pontos a nossa curva vai ser contínua. Então, ele não vai dar os pontos pra gente, ele vai querer que a gente diga pra eles quais são os pontos que a curva é contínua. E aí a gente precisa saber os pontos em que cada uma das componentes vai ser contínua e fazer a interseção desses pontos. E como é que a gente faz isso? Bom, para a nossa curva ser contínua, a gente precisa que o limite, quando t tende a t0, seja igual ao valor da curva no ponto t0. Então, a gente precisa conseguir calcular o valor da curva no ponto t0. Ou seja, a gente precisa saber quais os valores de t0, em quais valores de t0 a nossa curva está definida. É como se a gente estivesse analisando o domínio da nossa curva, beleza? E quando a gente quer analisar domínio, a gente precisa olhar do domínio de uma curva, né? A gente precisa olhar as restrições de cada componente da curva e fazer a interseção. É isso que a gente vai fazer aqui. Então, ó, na primeira componente, que é a x de t, a restrição é que a gente tem uma fração. Quando a gente tem fração, o que a gente precisa é que o denominador seja diferente de zero. Então, t mais 1 tem que ser diferente de zero. Daqui a gente vai tirar que o t tem que ser diferente de menos 1. Beleza? E a segunda componente, a restrição, é que a gente tem uma raiz de índice par, né? Quando a gente tem isso, a gente precisa que o que está dentro da raiz seja maior ou igual a zero. Então, essas daqui são as nossas duas restrições para as duas componentes. Agora, para saber em quais pontos a nossa curva é contínua, a gente precisa fazer a interseção desses dois intervalos aqui que a gente achou. E a interseção de t maior ou igual a zero e t diferente de 1 é t maior ou igual a zero. Então, nossa curva é contínua em t maior ou igual a zero. Show de bola? Bom, e aqui em continuidade de curvas, a gente também tem propriedades, que vão ser menos do que a gente tinha lá no limite, mas também vão ser bem tranquilinhas. Bom, as propriedades dizem pra gente que a soma ou a subtração de duas curvas que são contínuas também é uma curva contínua.
o produto escalar e o produto vetorial de duas curvas contínuas também vão ser curvas contínuas, beleza? Então, se a gente sabe que σ1 e σ2 são contínuos, aí ele vai lá, a questão vai lá e fala, então σ1 mais σ2 é contínuo? Aí você vai saber que é por causa dessas propriedades aqui, beleza? Show! Agora, para fechar aqui nossas operações, vamos falar de áreas de curvas. Bom, lá para uma função de uma variável, a gente tinha 3 casos para áreas de curvas. E aí cada um desses casos tinha uma fórmula e a gente precisava só identificar qual dos casos a gente estava e aplicar a fórmula e pronto, calculava a nossa área da curva. Vamos relembrar aqui esses 3 casos quais eram, né? Eram esses negócios aqui, ó. O primeiro caso, a gente queria calcular a área entre a nossa curva e o eixo x. E aí a fórmula era assim, ó, integral de a até b, né, de f de x, que é a nossa curva, dx. Só que se essa curva estivesse na parte de baixo do eixo x, ou seja, aqui na parte negativa do y, a gente usava a mesma fórmula, né, mas botava um sinal de menos na frente. O segundo caso era quando a gente queria calcular a área entre a nossa curva e o eixo y agora. Então, o que a gente fazia era usar essa fórmula aqui, integral de c até d, da nossa curva, né, g de y, dy, beleza? E se a nossa curva estivesse na parte do lado esquerdo do eixo y, estivesse aqui na parte negativa do eixo x, a gente usava a mesma fórmula, mas com um sinal de menos na frente. E o terceiro caso era quando a gente queria calcular a área entre duas curvas. E aí o que a gente fazia era integral de a até b da curva de cima, né, função de cima, menos a função de baixo, dx, beleza? Show! Agora aqui, no caso de área de curvas, o que a gente vai precisar fazer é algo bastante parecido com o que a gente fazia lá no cálculo de uma variável. A gente ainda vai estar precisando identificar qual caso de área de curva a gente vai estar e aplicar essas fórmulas aqui. Só que como a gente está falando de curvas parametrizadas agora, essas formulinhas elas vão ter pequenas modificações. Quais vão ser essas modificações? Bom, agora a nossa função y igual a f de x, a gente precisa substituir por y de t. A nossa função x igual a g de y, a gente precisa substituir por x de t. E a gente vai precisar escrever o nosso dx e o nosso dy em função do parâmetro t, porque agora as nossas curvas elas estão parametrizadas em função do parâmetro t, beleza? Então essas são as modificações que a gente vai precisar fazer aqui, mas a gente ainda vai ter que identificar qual desses casos aqui a gente vai estar. Vamos ver melhor como é que isso funciona fazendo aqui um exemplinho. Bom, vamos calcular a área dessa curva aqui, né? Calcular a área dessa curva, simplesmente isso. E o que acontece? A gente vai ter um passo a passo para isso que a gente vai sempre seguir e vai dar certo. O primeiro item do passo a passo é a gente identificar, né, verificar se tem algum trecho repetido. Ou seja, a gente precisa verificar se para algum valor diferente do t dentro desse intervalo aqui que o t está variando, a partícula vai passar na mesma posição alguma vez. Ou seja, se a partícula vai estar passando no mesmo ponto x e y para valores diferentes do parâmetro, tá bom? Dentro desse intervalo. Vamos observar isso então, vamos pensar. Bom, a nossa componente x de t ela é igual a uma constante vezes a variável t elevado a 1, né, mais uma outra constante. Então, se a gente pega dois valores diferentes de t aqui dentro desse intervalo, a gente sempre vai ter um valor diferente para a componente x de t, né, porque tem constante multiplicando um t elevado a 1. Show! Agora, o que acontece? O nosso y de t é t ao quadrado. Se a gente pegar dois valores diferentes aqui de t, mas que tenham o mesmo módulo, tipo assim, menos 1 e mais 1, né? São dois valores que estão dentro desse intervalo e eles têm o mesmo módulo, mas têm sinais diferentes. Só que não importa, porque como t está ao quadrado, a gente vai ter a componente y de t igual. Beleza. Então, a gente já viu que para valores diferentes a gente tem a componente y de t igual e a componente x de t sempre diferente. Vamos lá, vamos ver isso aqui, ver bem explicitamente para a gente entender melhor. Imagina que a gente tenha t igual a menos 1. A gente substituindo aqui no x de t e no y de t, a gente vai estar na posição menos 5 e 1. Se a gente tiver t igual a mais 1, a gente substituindo aqui nas componentes x de t e y de t, a gente vai estar na posição 7 e 1. Repara, nossa componente y de t é a mesma, mas a x de t é sempre diferente, para valores diferentes do parâmetro t dentro desse intervalo. Então, a nossa posição como um todo vai ser sempre diferente. O ponto que a nossa curva vai estar, o ponto xy, vai ser sempre diferente. Isso significa que
a nossa curva ela não tem trechos repetidos, porque para valores diferentes de t dentro desse intervalo aqui, as posições são sempre diferentes, porque mesmo que a componente y de t seja igual, possa ser igual, né? A componente x de t vai ser sempre diferente. Show? Beleza. Aí o segundo item do nosso passo a passo vai ser identificar qual cálculo de área se aplica, qual cálculo de área a gente vai estar. E aí como é que a gente faz isso? Bom, a gente não sabe a cara dessa curva e não precisa saber, não interessa. O que a gente precisa saber é simplesmente se a nossa curva está na parte positiva ou negativa do eixo x e do eixo y para saber qual dos cálculos de área a gente vai ter que usar. Então vamos analisar aqui os valores que a nossa curva pode ter. Bom, a nossa componente y de t ela é igual a t ao quadrado. T ao quadrado é uma coisa que é sempre maior ou igual a zero. Beleza. A nossa componente x de t, quando t tiver no menor valor que ele tem, que é o menos 1, isso daqui, ó, substituindo menos 1 aqui, a gente vai ter que o t vai valer, que o x, né, vai valer menos 5. E substituindo o maior valor do parâmetro aqui, a gente vai ver que o x vai valer 13. Então, o nosso y de t é uma coisa que é sempre maior ou igual a zero, o nosso x de t está entre menos 5 e 13. Embora a gente não saiba a cara dessa curva, a gente sabe, ó, isso daqui. A nossa curva vai estar sempre aqui, ó, acima do eixo x, né, na parte positiva do eixo y, e ela vai estar entre menos 5 e 13 no eixo x, beleza? Então, o caso do cálculo que se aplica é quando a gente quer calcular a área entre a curva e o eixo x. E aí a gente tem essa fórmula. Só que como a gente está falando de curva parametrizada, a gente tem que substituir o x de t por y de t. E agora a gente vai ter que arrumar um jeito de escrever o x de t em função do t. E é isso que a gente vai ver agora. Porque no passo 3, o que a gente precisa fazer é justamente expressar a integral e os limites de integração em função do parâmetro t. Nossa curva é essa daqui. Beleza, e aí a fórmula que a gente descobriu que a gente precisa calcular é essa. Vamos agora, então, escrever isso daqui em função do nosso parâmetro t, que é o que a gente está aqui na curva parametrizada. Bom, a gente vai ter integral. Aí agora não vai ser mais de a até b, porque a e b são limites de integração em x. Agora a gente quer os limites de integração em t, então a gente ainda não sabe quem são esses limites aqui. Show? Beleza, aí o y de t. Quem é o y de t? É t ao quadrado, tá bom. Agora o dx, a gente precisa escrever o dx em função de t. O que a gente faz? A gente pega o nosso componente x de t e deriva isso em relação a t. Então, o nosso dx vai ser derivada disso daqui em relação a t, que vai dar 6 dt, tá? Aí, no lugar de dx, a gente substitui isso daqui, 6 dt. Agora, a gente precisa calcular essa integral aqui, mas antes a gente vai precisar descobrir os limites de integração. Bom, os limites de integração tem que estar em t, em função de t. Então, eles são nada mais nada menos do que o valor do parâmetro da nossa curva, né? No início da curva até o final da curva. Então, os nossos limites de integração vai ser de menos 1 até 2, porque o nosso t está variando de menos 1 até 2, tá? Show! Agora é só a gente resolver a integral e pronto, vamos achar a área da nossa curva. A integral é essa daqui. Resolvendo isso, a gente pode tirar esse 6 daqui, que é uma constante, passar para fora. Aí a gente vai ficar com 6 vezes integral de t ao quadrado dt vai dar t ao cubo sobre 3. Isso daqui aplicado de menos 1 até 2. Aí vai ficar 6, que multiplica. 2 ao cubo vai dar 8 sobre 3. Aí vai ficar menos 1 ao cubo sobre 3. Então, menos com menos vai dar mais 1 mais 1 sobre 3. Beleza? Aí a gente vai ficar com 9 terços vezes 6, que é igual a 18. Então, a área da nossa curva que a gente queria calcular vale 18. Show de bola? Essas eram as operações que a gente precisava saber com as curvas.